Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoados e abençoadas, neste domingo, 14 de novembro, eu estou aqui por volta já de 12 horas para gravar mais um vídeo para nossa meditação, para nossa reflexão. Quero agradecer a todos vocês que têm visualizado, os meus vídeos, que têm dado like, e até mesmo um ou dois, que quase todas as mensagens que prego, independente de quais sejam, tem um ou dois aí que vai lá e dá um dislike, sem ouvir, sem fazer uma reflexão. São os do contra, Eles são radicais aos extremos e pensam, que estão fazendo o certo, Mas fazer o quê? Faz parte desse contexto de quem prega o Evangelho da graça de Deus. Quero agradecer aos novos inscritos. O canal está indo, está avançando, está crescendo. Eu peço que você divulgue e compartilhe. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva no meu canal. Dê um like, aperte o sininho, para que o YouTube recomende essas mensagens a outras pessoas. Muito obrigado de todo o meu coração. Vamos lá. Livro histórico de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5 até o 38, sendo que lerei apenas 2 versículos. 3 versículos, 5, 6 e 7. Falavam alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Depois, em casa, onde vocês estiverem, leiam todos os restantes dos versículos. O tema de hoje é: o Nazareno não está falando à nossa geração. O Cristo Nazareno não está falando à nossa geração. Meus amados e queridos irmãos, as instituições religiosas, evangélicas, as denominações evangélicas, eles pregam e ensinam que está próximo o tempo do fim. Qualquer coisa que acontece, eles dizem: o tempo do fim se aproxima, o tempo do fim está chegando, é fim dos tempos. Eles pregam e ensinam que a segunda volta de Jesus em breve acontecerá. Eu tenho 66 anos de idade, criado em berço evangélico, e desde que eu comecei a entender as coisas, já na mais tenra idade, eu ouvia da minha avó, que era evangélica, que Jesus estava voltando. Ela morreu com 104 anos, em 1994. Ela se converteu aos 18 anos de idade. E desde a sua conversão, ela sempre dizia para as pessoas: Jesus está voltando. Eu, menino, 3, 4, 5 anos de idade, ouvia a minha avó dizer isso para as outras pessoas mais velhas. Jesus está voltando.
ela morreu dizendo isto para as pessoas. E eu fui testemunha ocular dessas coisas. Então, eles dizem que o momento, que é momento de conserto, para muitos não perderem a sua salvação. Nas reuniões, principalmente pentecostais, eles dizem assim: se conserta, é hora de conserto, é momento de se consertar, porque Jesus está voltando para que você não perca a sua salvação. Porque nesses lugares, uma hora você é salvo, outra hora você não é salvo. Principalmente quando eles te excluem, te desliga do hall de membros da igreja, e que você agora está afastado, você perdeu a sua salvação. Então há necessidade de uma reconciliação para que você volte novamente a ser salvo. É isto que nós vimos e vemos nesses lugares. Nós presenciamos isso nesses lugares. É assim que lá acontece. Haja vista que quando as pessoas levam tempos ou anos sem te ver, quando te encontra, a pergunta é essa: você está na igreja? Quando uma pessoa parte, morre, a pergunta é essa: ela estava na igreja? Não é isto mesmo? Não acontece essas coisas nesses lugares? Você que era do sistema religioso, que frequentou lá durante muitos anos, não era assim que acontecia? Então, dentre outros, esse tem sido o medo de muitos crentes, pois o sistema aterroriza, implantando terror. O maior medo das pessoas que lá frequentam é de perderem a salvação, é de ir para o inferno. Esse é o maior medo. Muitos acreditam piamente e acham, por serem membros desses lugares, elas estão salvas. Não importa nada mais. O fato de estar membro, estão salvos. Até mesmo isso se tornou uma cultura que até mesmo os não crentes, os não frequentadores dizem assim: um dia eu vou entrar para a igreja. Porque eles têm medo também de perder a salvação, de irem para o inferno, porque essa é a cultura que se vem passando de geração em geração, de pais para filhos. A maioria não acredita que é salvo. Uma hora está salvo e outra não. Porque a religião tira deles a certeza e a convicção da salvação. Eles não estão seguros, eles só se sentem seguros quando estão relacionados no hall de membros dessas instituições chamadas evangélicas. Tanto que para os evangélicos, os únicos salvos são eles. Os que pertencem a outras religiões, a outras instituições religiosas, não são salvos, porque ser salvo é ser evangélico, ser salvo é pertencer a um templo religioso evangélico. É assim que acontece. Eles não creem que Cristo os elegeu nele antes da fundação do mundo, a fim de sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eles não acreditam nisso. Em Efésios, capítulo 1, e que ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade e não da nossa, e tudo isso para o louvor da sua glória e da sua graça. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 1, versículo 4, versículo 5. E que tudo o que eles têm ensinado é uma falácia acerca dessa segunda volta.
sem nenhuma sustentação e fundamentação bíblica. Voltemos ao texto do livro histórico de Lucas, que eles chamam de evangelho. Imagine como ficam os crentes diante desta situação. Os que vivem nesta expectativa da segunda vinda de Jesus, já que estamos aqui no Brasil. Assim como muitos de outros países. Infelizmente, terão que ir correndo para a Judéia, porque lá está escrito: fujam para a Judéia, para os montes. Vejamos que é inadmissível essa situação. É notório que Jesus não está falando à nossa geração. Ele estava se dirigindo àquela geração. Ele não estava se dirigindo a uma geração futura, às gerações que se passaram antes de nós, às gerações que virão depois de nós, nem tampouco esta nossa geração. Ele está falando no passado. Hoje nos referimos ao passado, ou seja, aquela geração. Vedes estas coisas. Vede essas coisas que acontecerão nesta geração. Felizmente, para entendimento de muitos, a Judéia não existe mais. Atualmente, a Judéia é considerada parte da Cisjordânia pelos árabes, enquanto para o governo israelense a região é a Judéia. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabereis que é chegado a sua desolação. A desolação de quem? Do Brasil? De outros países espalhados pelo mundo? Não, a desolação de Jerusalém. No versículo 21 diz: então os que estiverem na Judéia. Como será então essa segunda volta que eles dizem que está para acontecer se nós estamos aqui no Brasil? Como fugir para a Judéia? E outros de outros países, como farão? Fujam para os montes. Imaginem hoje uma população de 8 bilhões de pessoas. E dentre esses 8 bilhões, os salvos fugirem para os montes. Caberiam todos nos montes? Os que estiverem ao meio da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Nos dias de hoje, a confirmação da destruição de Jerusalém está diante do resto do Muro das Lamentações, cultuado pelos judeus em suas orações. Isso é real nos dias atuais. O templo não existe mais. O templo foi derribado, assim como o Cristo de Nazareno disse quando se dirigia sobre todas essas coisas. Destruir o quê? Se já não mais existe. Se o templo foi destruído nos anos 70. Quando ele fala, vem com as nuvens, ele estava se referindo ao juízo de Deus. E todo o olho o verá. Aquela geração, até os mesmos que os transpassaram, referindo aos soldados romanos, e todas as tribos lamentarão sobre ele.
as 12 tribos de Jerusalém, que hoje já não existe, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo do versículo 7, diz assim: vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo o que os transpassaram, que foram os soldados romanos, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se referindo às 12 tribos de Israel. Os que os transpassaram, se referindo aos soldados romanos. E eles hoje dizem que isso vai ainda acontecer. É bom lembrar que essa vinda de Jesus nunca foi uma vinda física. Ou seja, ele vindo montado em um cavalo branco, como também eles ensinam, se baseando no livro do Apocalipse. Então, quando lá diz isso, fala dele vir em juízo. E esse juízo aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, quando Jerusalém foi desolada, através do general Tito, destruindo toda a cidade, e assim sendo o juízo de Deus vindo sobre o seu povo, sobre o povo judeu. Então esta segunda vinda, ela já ocorreu, essa segunda vinda já aconteceu. Está lá claramente no Evangelho, no livro histórico de Lucas, no livro histórico de Mateus, no capítulo 24, ele não está falando a nossa geração. Ele está falando àquela geração. Queridos, fomos enganados durante anos e anos. Por sair repetindo aquilo que nos diziam, aquilo que nos ensinavam, e que nós não podíamos questionar, tínhamos apenas que crer, apenas que acreditar, e assim passando para as outras pessoas, para que elas também acreditassem assim. E é assim que acontece nesses lugares. Eles não têm a humildade de ouvir, de questionar. Eu chamo alguns deles para virem conversar acerca da palavra comigo. Eles fogem. Eles não têm a paciência de ouvir um vídeo 30, 40, 50 minutos, mas ouvem chocarrices e outras coisas más. Ficam postados à frente de televisão assistindo filmes, novelas, mas não querem escutar a palavra de Deus acerca das verdades daqueles dias e acerca das verdades dos nossos dias também. A maioria dos que se dizem crentes, cristãos, eles não leem a Bíblia, não examinam a Bíblia. Eles não tiram um tempo para estudar a Bíblia como nós fazemos. Cada mensagem que nós pregamos, nós ficamos meditando, refletindo. O Espírito Santo, ele vai nos iluminando, nos dirigindo, nos direcionando para aquilo que ele quer que nós falemos. Eles criticam-nos pelo tema. Eu envio para todas as pessoas do meu zap, para aquelas que eu não sei se são inscritas ou não. E a maioria delas, mais de 90%, não estão nem aí. Elas não são capazes de dizer assim, muito obrigado, eu ouvi. Aí não concordo com isso, não concordo com aquilo. Elas não são capazes disso. Tem um grupo que eu faço parte, pois eu pertenci durante 12 ou 13 anos a uma denominação
Assembleia de Deus de um campo. Passei boa parte da minha juventude lá e hoje existe um grupo. Eu não posso postar nesse grupo a mensagem do Evangelho da Graça de Deus por lá, porque lá alguém disse que é um grupo interdenominacional e lá naquele grupo não é para essas coisas. Mas lá eles postam vídeo de reuniões e outros vídeos, mas o Evangelho da Graça de Deus lá não tem lugar. O Evangelho do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, lá não tem lugar. Mas lá tem lugar para o Evangelho do Cristo Nazareno. Porque o Evangelho que lá nas instituições eles pregam e ensinam é o Evangelho com rituais, liturgias, com rudimentos da lei mosaica, com cerimoniais. Esse Evangelho, sim, que eles pregam é esse que pode, o do Cristo Nazareno, mas daquele Cristo que ressuscitou no terceiro dia, do Cristo que está vivo e vivo para todo sempre, do Cristo que é Espírito. O espiritual esse não pode. Sabe por quê? Porque é o carnal. O Nazareno era o carnal, era o humano, era o homem. É esse o Evangelho que eles pregam, o Evangelho da circuncisão, o Evangelho da carne, dos rudimentos. Mas o do Cristo ressuscitado, não. Este não há espaço para essas pessoas. Eles não creem no Evangelho da Graça de Deus. E aí nos criticam, nos chamam de herege, nos chamam de desigrejado, nos ofende. Mas nós amamos eles. Nós não temos nenhum pingo de ódio, de ira contra quem quer que seja, porque a nossa luta não são contra eles, porque eles são nossos irmãos. A nossa luta é contra o sistema doutrinal, para que essas pessoas se libertem e vivem a liberdade do Evangelho da Graça de Deus, para que elas possam tirar dos seus ombros fardos pesados, de viverem subjugados a líderes religiosos, se comportando como ovelhas, como servos, quando na verdade eles são filhos de Deus. O Espírito Santo habita no espírito de cada um deles, mas muitos estão ainda dormindo o sono e precisam ser despertados. Levanta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. O Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, o Cristo que está vivo e vivo para todo sempre. Então fica aí esta palavra para a sua reflexão. O Cristo Nazareno não está falando à nossa geração. Ele estava se referindo àquela geração. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quando um eleito, quando um predestinado, ele morre, o seu corpo volta ao pó da terra, o seu espírito, ele retorna, ele é tomado, o seu espírito é arrebatado num corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo. E assim está para sempre com o Senhor. É nesse arrebatamento individual que nós cremos. É neste arrebatamento individual que nós acreditamos. Mas lá naquele guião, eles dizem, o nosso irmão está dormindo num lugar, no paraíso. E um dia nós vamos encontrar com eles, vamos sermos arrebatados juntos. E aí vamos ser levados para os céus. É isso que eles ensinam, se referindo à segunda vinda, à segunda volta de Jesus, quando na verdade o Cristo Nazareno estava dizendo àquela geração, esse juízo de Deus já veio. Isso já aconteceu, isso já foi confirmado. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração, um forte abraço.
Não esqueça vocês do sistema religioso. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês.